Demorei, mas vim com um vídeo que vocês adoram, Book Haul, mostrando todos os livros que chegaram por aqui nos últimos 2 meses. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Demorei, acho que tava com umas 2 semanas que eu não postava vídeo. Foram várias coisas, festa tradicional aqui da cidade, que foi o final de semana inteiro. Eu recebi a visita dos meus sogros e aí não tinha como gravar. Enfim, muita coisa aconteceu e aí eu não consegui gravar, fui adiando e tudo mais, mas consegui agora. Estamos aqui com a volta dos vídeos. E hoje eu trouxe todos os recebidos que chegaram aqui para casa nos últimos 2 meses, né? Junho e julho, inclusive o da Prime Day e o do Esquenta do Prime Day. Prime Day eu comprei só um único livro, amém. Mas o Esquenta me lascou real. Mas antes, se esse é seu primeiro vídeo, se você não me conhece, eu sou o Wally, já peço que deixe o like aí ao final, se você tiver curtido o conteúdo, se inscreva no canal para aumentar o engajamento, né? E ative o sininho para não perder notificação nova de todo vídeo novo que vier por aí. Agora vamos ao que interessa. Começando pelas parcerias, esse daqui foi um dos 3 que a Harper mandou, encerrando a parceria do ano passado, graças a Deus, foi renovado esse ano. Aqui eu tenho Pequenas Grandes Sonhadoras, Mulheres Visionárias pelo Mundo, da Vashti Harrison, alguma coisa assim a pronúncia, não sei bem. Saiu pelo selo da Harper Kids, porque realmente é um livro mais voltado para o público infantil, para eles conhecerem, as crianças conhecerem mulheres que foram pioneiras nas suas profissões pelo mundo, né? Então tem a pintora Tarsila do Amaral, tem a cientista que foi pioneira, tem a artista, tem a musicista, tem enfim, várias profissões que tiveram como destaque mulheres, que elas foram pioneiras nessas profissões e que se destacaram pelo mundo e são muito conhecidas. Então o livro é recheado de ilustrações, tem uma ilustração para cada uma dessas mulheres e uma pequena biografia de cada uma, falando o básico delas, de como elas se destacaram, como viveram, quando nasceram e tudo mais. É uma edição muito fofa, muito bacana também, para que até mesmo a gente conheça de forma bem lúdica algumas das personalidades femininas que mais marcaram o mundo. O segundo desse pacote de despedida é A Teia de Charlotte, de E.B. White, que inclusive eu fiquei chocado quando soube que era o mesmo autor de Stuart Little, que eu nem sabia que existia livro, eu pensava que tinha sido só aquele filme de sucesso que teve uma continuação, né, o Stuart Little 2, que eu amava, todo mundo amava aquele ratinho. E aí a Harper me mandou também do selo Harper Kids, A Teia de Charlotte, que chegou pra gente em abril desse ano. É um livro de 52, mas é um clássico da literatura infantil mundialmente conhecido e famoso. Ganhou até um prêmio, uma medalha no Barry, que é uma medalha concedida para autores anualmente lá nos Estados Unidos, que tem uma contribuição, a maior contribuição do ano para a literatura infantil. Então é um clássico muito poderoso. Fala da história de uma menina que se apaixona, que se encanta com um porquinho que é dado para a fazenda do pai dela, e ela não quer que o porco seja abatido para que vire comida da família. Inclusive já foi adaptado 2 vezes para as telas, né? Uma delas virou uma adaptação de muito sucesso, que com certeza vocês devem lembrar, que é A Menina e o Porquinho. É um clássico que emociona, tem algumas reflexões e que é bem triste também, de certa forma. Então, a Harper me mandou isso daqui, eu nunca tinha lido, espero ler em breve, vai servir de leitura para Theo no futuro. E eu espero não me emocionar tanto com uma coisa dessa, porque histórias que envolvem animais sempre são um pouco pesadas demais emocionalmente, sempre me pegam de algum jeito. Mesmo que seja um porquinho que eu nunca criei, mas nunca se sabe. O outro e o último do pacote da Harper é O Exílio, da Christina Baker Klein. Chegou primeiro pela tag em março desse ano e aí depois chegou comercialmente com essa capa em maio pela HarperCollins. E basicamente trata da história de 3 mulheres que terão suas vidas muito abaladas, mas ao mesmo tempo elas irão encontrar conforto uma na outra depois que elas são exiladas de seu país por motivos diferentes. Então é um livro que promete muito sofrimento, muita emoção, muita reflexão, e que promete mostrar também que enquanto o exílio para algumas pessoas pode ser uma coisa muito cruel, para outras pode significar exatamente o oposto e um sinônimo de liberdade. Não sei como isso vai funcionar aqui, é um livro que eu vi algumas pessoas já falando muito bem, que leram pela tag. Se eu não me engano, vai sair uma série pela HBO, não tenho certeza qual o streaming, mas eu acho que vai sair uma série pelo HBO, ou é um filme, não me lembro bem, mas eu vou deixar aí a informação correta.
E a premissa realmente é muito interessante, parece ser uma coisa muito forte, e eu acho que talvez possa ser algo um pouco denso também, né, por conta da temática. Mas mesmo assim, mulheres juntas enfrentando um sistema de um país muito impiedoso deve trazer realmente muita reflexão e muita mensagem bacana. Iniciando os recebidos pagos no esquenta do Prime Day, eu recebi uma espécie de cupom da Amazon, que eu, por causa que eu ouvi um podcast, eles me pediram para ouvir um podcast, eu ia ganhar um cupom e acabei usando para comprar esse livro aqui, porque desde que a Harper anunciou, eu fiquei muito curioso, porque virou um fenômeno do TikTok, onde todo mundo que lia se acabava de chorar no final do livro. Então eu fui fisgado automaticamente por essa reação da galera, e eu queria saber se eu ia chorar como todo mundo. Infelizmente eu não chorei, mas eu me senti muito apegado à personagem principal, à protagonista aqui. Tô falando do Se Ele Estivesse Comigo, da Laura Nolan, é um livro de 2013, que saiu lá fora em 2013, chegou aqui pela HarperCollins em março desse ano. Então eu automaticamente me vi fisgado pela capa, eu adorei esse pirulito esbagaçado aqui, estraçalhado, e esse outro inteiro, então já dá uma ideia de tragédia. Eu jurava que era um thriller pela capa, eu acho que dava pra ser um thriller, mas não é um romance. E por mais que seja romance, por mais que não seja o meu nicho habitual de leitura, esse é um romance que não é nada meloso, não é nada forçado, não é aquele amorzinho lenga-lenga, nhanhanhan, não. Não é nada disso, é um amor super real, uma história muito palpável, digamos assim, que podia muito bem acontecer com um de nós, ou que você pode muito bem conhecer alguém que tem uma história parecida com essa daqui. Aqui nós temos dois protagonistas chamados Finn e Autumn, que cresceram juntos porque as mães deles se conheceram, eram vizinhas, se eu não me engano, e elas engravidaram juntas. Então eles tiveram uma infância tudo muito junto, os dois cresceram se conhecendo praticamente, né, e vivendo tudo junto, uma amizade muito grande. Só que a Autumn acabou se apaixonando pelo Finn e ela sempre guardava esse sentimento, não falava pra ele, não se abria, e fica aquele clima, eles vão crescendo e tudo mais, fica aquele clima de uma coisa mal resolvida, que a gente não sabe o que, mas a gente vai entendendo aos poucos, vai sabendo depois. E enfim, a história é muito bonita, é muito reflexiva, mostra a gente o quanto nós não podemos perder tempo para dizer o que a gente sente para as pessoas, porque o tempo é cruel, a gente não sabe o que pode acontecer, e a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui para falar tudo o que a gente sente, né, para guardar esses sentimentos que não deveriam ser guardados. Enfim, é uma história linda, emocionante. Eu me senti muito apegada a Autumn, eu queria ter segurado na mão dela muitas vezes para dizer que ela ia ficar bem, que ia ficar tudo bem, que ela não precisava passar por isso, sentir tudo isso, que ela podia muito bem falar tudo pro fim. Enfim, é muito linda, eu indico demais, eu dei 5 estrelas, eu favoritei. E é uma história realmente que merece o hype que teve no TikTok. E não se deixem levar pelo preconceito de ser um fenômeno do TikTok, porque esse livro é muito, muito bom. Esse romance é muito bom. Esse livro aqui eu fiquei um pouco preocupado agora quando eu fui ver a ficha catalográfica para saber quando ele tinha sido lançado lá fora. E é de 1974 e eu fiquei muito preocupado porque geralmente terrores, né, mais antigos, livros de terror mais antigos de outra época, costumam não me interessar, não me agradar tanto por conta que o terror era tratado de outra forma que não é tratado hoje, né? Mas mesmo assim esse daqui foi totalmente pelo preço, é da autora Lois Duncan, eu tô falando de Por um Corredor Escuro, foi adaptado para o cinema, se eu não me engano, em 2017. Não vi filme, nem sabia que existia. Também não conhecia o livro, não conhecia a autora, mas é a mesma autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Aqui diz que ela é autora de mais de 50 livros, eu não, confesso que eu nunca tinha conhecido outro livro dela, nunca tinha visto por aí ninguém falando dessa autora. Mas enfim, peguei totalmente pelo preço, não sei nem a premissa, não sei o que trata, mas é um thriller, é um terror. A capa até que me chamou a atenção, o título também, então eu não dava pra deixar passar, acho que tava menos de... Acho que tava R$10, R$15, alguma coisa assim do tipo. Então não dava pra deixar passar, peguei. Não sei se vou gostar, mas
tamo aí. O próximo livro tem uma coisa curiosa, porque eu fiz um vídeo, que eu vou deixar o card aí pra vocês, se quiserem assistir, onde eu onde eu mostrava vários livros que eu comprei por impulso e que não tinha mais a mínima vontade de ler. Inclusive esse autor, eu mostrava não só alguns livros dele que eu tenho aqui, mas eu dizia que não pretendia ler mais nada desse autor. E uma amiga que é seguidora e é participante do CTW me convenceu, porque os nossos gostos se parecem, e ela disse que com certeza eu vou adorar. Estou falando de 2 a 2 do Nicholas Sparks. Eu já li algumas histórias do Nicholas, eu me emocionei muito com a última música. Chorei bastante com a adaptação com a Miley Cyrus. Gostei demais, já li outras histórias dele, acho que Querido John, li Um Homem de Sorte também. São histórias boas, são histórias bacanas, mas é um tipo de romance que não me agrada e que sempre parecem muito iguais as histórias dele, as histórias parecem iguais, né? As coisas que acontecem. Enfim, eu decidi não ler mais porque não é muito minha vibe, mas esse, a Júlia Maí, inclusive se manifesta aí, Júlia, nos comentários, porque esse livro é totalmente por sua causa, porque ela me disse que trata da relação de um pai e uma filha muito, muito profundamente, né? De um pai que vai criar a filha sozinho, não sei como, não sei o que acontece, mas ela disse que é diferente dos romances do Nicholas, ela que não é pai, né? Poderia ser mãe, mas não é, e nem é pai, se identificou muito e gostou muito, então eu acho que por eu estar nessa fase de paternidade, eu acho que irei curtir bastante. É um pequeno calhamaçozinho, como vocês podem ver aí, mas eu lembro que as histórias do Nicholas prendiam de certa forma quando eu lia, ficava interessado para saber, e os capítulos eram até curtos, se eu não me engano. Então, vem aí Nicholas Sparks por conta da Júlia. Eu espero gostar e não me arrepender. O próximo foi O Último Turno do Stephen King, que é um livro de 2016 e marca o final da trilogia Bill Hodges, que é aquele detetive famoso, né, que ficou encarregado de dar cabo do Brady, do vilão chamado Brady, que é um vilão bem conhecido também no mundo do King. E é um thriller muito bom que eu li no CTW primeiro, que é o Mr. Mercedes, né? Quase que não lembrava. Mas eu gostei demais, eu adorei. E é onde a gente vai conhecer a Holly, que inclusive vai ganhar um livro somente dela agora em setembro desse ano. Pretendo terminar a trilogia antes de ler Holly, porque o King adora dar spoiler, que é uma coisa que eu odeio. Adora dar spoiler das obras dele nas outras, né? E parece que eu preciso ler essa trilogia, preciso ler o Com Sangue, porque tem um conto lá que ela aparece, mas esse vai ficar com Deus, porque eu não pretendo ler a antologia, a coletânea Com Sangue. E tem o Outsider, que ela também está presente, ela é mencionada lá de alguma forma que eu não sei como. Outsider eu tenho, pretendo ler porque é a minha vibe. E aí peguei esse porque faltava só ele para terminar a trilogia. Não sei quando eu vou ler, não vou dar sinopse porque com certeza vai ter spoiler do outro livro, né, que é o segundo, Achados e Perdidos. E eu não li também, comprei pelo preço, tava um preço bom. Fechei a trilogia, espero gostar. E espero continuar gostando da Holly. O próximo é o Acerto de Contas, da Celia Walden. E esse daqui foi totalmente pelo preço também. E por se tratar de a editora Trama, que é especializada em thrillers e fantasia. Esse daqui é um thriller e eu peguei totalmente pelo preço, claro, porque apesar de eu ter vários livros deles lá na wishlist, quando esse aqui baixou muito de preço, acho que ficou 16, eu peguei logo. A premissa é de 3 mulheres que elas são colegas de trabalho, mas não se conhecem muito, não sei como isso é possível. E elas guardam um certo rancor, um certo ranço ou algum problema maior com um tal de Jamie, um cara lá. E elas decidem fazer um plano, elas bolam um plano para fazer alguma coisa contra esse Jamie. Só que elas acabam não indo para frente com esse plano, não sei bem. E ele aparece morto antes que elas executem esse plano. E aí elas vão começar a desconfiar umas das outras e descobrir o que foi que aconteceu, quem matou ele e por que ele foi morto. Então, a premissa é muito boa, já vi muita gente que não gosta, que diz que esse livro não é bom. Eu espero não estar com esse pessoal, mas se eu estiver, pelo menos o livro foi bem barato, né? E aí eu posso passar pra frente sem culpa. Realmente a premissa é boa, porque mistura 3 mulheres, né? O poder feminino envolve um assassinato. Provavelmente esse homem deve ter feito alguma coisa com essas 3, né? A mesma coisa ou alguma coisa com cada uma. E aí elas querem se vingar.
mas provavelmente a culpa vai ser só de uma. E quero saber como é o desenrolar disso aqui. Aqui atrás tem umas mensagens que prometem ser um thriller muito bom. É um livro de 2021 que chegou pela trama em 2022, então é recente, né? Não vejo realmente muitas pessoas que leram, acho que chegou pela Trama Box também na época que ainda existia, que ela ainda era possível ser assinante. E, enfim, quando eu ler, vou passar as minhas impressões para vocês. O próximo é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste NG. E esse daqui eu tava muito ansioso para conseguir comprar, sempre de olho no preço e nunca dava uma baixada legal. Como já era um pouco antigo, né? Então eu não queria pagar um preço tão alto por ele. Acabou que ele baixou no Esquenta Prime Day e eu peguei. Muita gente fala que o livro não é bom, mas já a série é bem melhor do que o livro. É um dos raros casos em que a adaptação ficou bem melhor do que o livro. E virou adaptação com a Reese Witherspoon. Foi leitura do clube dela. Por isso também que eu me interesso. Eu gosto muito, eu me interesso muito pelos livros que são do clube da Reese, que ela coloca no clube dela. E esse daqui foi um dos. E pelo que eu vi, gira em torno de duas mulheres ou de uma vizinhança, que uma casa bonita, nobre, pega fogo e os moradores começam a ver essa casa pegando fogo e vão tentar identificar o que aconteceu e vão perceber que até culminar nesse fogo, nessa casa ser incendiada, já estavam acontecendo pequenas faíscas, pequenos fogos, digamos assim, não o fogo mesmo, propriamente dito, mas pequenos conflitos que foram levando a um incêndio propriamente dito. Então, é um livro que promete tratar sobre relações entre mães e filhos e tudo mais, e uma vizinhança meio doida, tudo que eu gosto. Então, tem tudo para me agradar, eu espero realmente que me agrade. Ele vem com uma jacket da capa da série, se eu não me engano é série do Prime Video, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Espero gostar, é um livrinho curto até, fiquei um pouco receoso depois que todo mundo disse que a série é melhor, mas eu não consigo assistir uma adaptação antes de saber, sabendo que existe o livro dela. Então vamos ver o que é que eu vou achar. O próximo, totalmente pelo preço, porque eu paguei incríveis R$5, ou foi menos, eu acho que foi R$4,90. Não tinha como deixar passar um livro de capa dura, com uma capa até bonitinha, vai embelezar a estante mesmo que eu não leia. Mas eu acho que não é nada minha vibe e as pessoas que me conhecem dizem que eu não vou gostar desse livro, que eu vou detestar. Estou falando de Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, e é um livro de 69 que eu decidi enfrentar, que eu decidi comprar pelo preço, né? Não sei quando vou ler, não sei de nada da premissa, parece ser alguma coisa muito filosófica, muito reflexiva, promete algumas ironias, o que eu gosto, mas não agrada muita gente. Eu acho que eu vou estar nesse público que não vai ser agradado. E enfim, não sei o que dizer mais, só sei que a edição é muito bonita, caprichada, e a estante vai ficar mais bonita com ele. O próximo é O Último Sorriso na Cidade Partida, do Luke Arnold, e esse daqui é um livro de 2020 que chegou pela trama em 2021. Foi a primeira fantasia que a trama trouxe, né, para o catálogo deles. E eu recebi por conta ainda da compra de Tress. Eles deram o Onde Está Daisy Mason junto com o Tress e depois decidiram dar mais um livro de mimo, e foi esse daqui que chegou. Eu não sabia de nada da premissa, mas estava na minha wishlist também, por conta que eu me interessei. É o primeiro livro de uma duologia, eu acredito. O segundo já tem para venda também, já chegou pela trama. E pelo que eu vi, gira em torno de um cara que ele faz uma espécie de serviço como se fosse de detetive, pega alguns casos para investigar, e ele tem 3 regras que ele diz que as pessoas têm que saber antes de contratar ele. Uma é que ele não quis, para trabalhar sóbrio ele cobra mais caro, ou seja, ele deve viver bêbado. A segunda é que os serviços dele são confidenciais, e a terceira é que ele não trabalha para humanos. Então já vemos aí que tem alguma coisa de alguma criatura diferente, alguma raça diferente que não a humana. E ele é meio que faz esses serviços esperando uma redenção, porque ele se culpa porque a magia de alguma coisa acabou, não sei se é do mundo que ele vive ou a magia dele, e que foi culpa dele. Ele diz aqui, por culpa dele a magia não vai voltar mais. Então, um livro meio misterioso, uma premissa meio misteriosa, olhando aqui por trás, não dá pra saber muita coisa, mas eu confesso que a capa é bonita, o título é misterioso e eu já vi boas opiniões. Então, como eu ganhei, não iria recusar jamais.
e tô curioso para ler. Totalmente influenciado por Harry Potter, como eu amo, né? Peguei a edição ilustrada de Os Contos de Beedle, o Bardo, que para quem não sabe, é um livro que a Hermione ganha de presente, de herança do Dumbledore no 7º livro, né, que é As Relíquias da Morte. E aqui a gente tem 5 contos que reúnem uma espécie de as histórias clássicas do que todos os bruxos devem saber do mundo bruxo, né? Então, eu já tenho essa edição naquele box pequenininho, tradicional, que tem os Contos de Beedle Bardo, Quadribol através dos séculos e Biblioteca de Hogwarts. Não sei como eles conseguiram ampliar essa história para tantas páginas em uma versão tão grande, porque o que tem no box é minúsculo, é bem pequenininho e curtinho. Não sei se tem alguma adição, algum extra, mas é ilustrado pelo Chris Riddell, o mesmo que ilustra as edições, que ilustrava, né, as 5 primeiras edições de Harry Potter, as edições ilustradas, aquelas grandonas. Então eu peguei porque estava num preço muito em conta para ele. Ele custa 150, o preço cheio, eu acho, e estava pela metade. Eu peguei por 70, 60 e alguma coisa. Então não podia deixar passar a oportunidade. Um fã de Harry Potter como eu, que quer ter tudo da saga, jamais deixaria passar essa oportunidade. Outro livro que eu peguei foi o Inocente, do Harlan Coben, o Mestre das Noites em Claro. Esse livro é de 2005, chegou pela Arqueiro em 2013 e em 2021 ganhou uma nova roupagem, junto com vários outros livros, com quase todos, eu acho, do autor, com umas capas bem mais bonitas, convenhamos. Aquelas que eram antigas não eram nada chamativas, eram muito bregas. E aí veio com essa nova capa e eu peguei porque também estava muito barato. E por ter virado série na Netflix, eu acredito que em 2022 ou foi 2021 mesmo, eu não lembro. Mas Harlan tá muito cobiçado para séries na Netflix e para filmes também. E aí eu peguei porque é difícil o Harlan errar em alguma história. Ele pode cometer alguns deslizes, mas eu ainda não li nenhum livro dele que eu tenha me frustrado, que eu tenha achado mais coisas negativas do que positivas. Aqui a gente tem a história de um cara que ele foi preso porque matou acidentalmente uma pessoa depois que se envolveu numa briga. E aí ele é libertado, tá vivendo bem com a esposa, que tá grávida e tudo mais. Mas ele vai receber um vídeo incriminador que vai prometer, que vai ameaçar, chacoalhar com a vida dele de novo e vai ameaçar a liberdade dele. Ele começa a ser seguido por um cara que depois aparece morto e uma freira também vai aparecer morta e tudo vai levar a crer que foi o Matt, que é o protagonista dessa história. Então, temos aqui coisas muito mirabolantes, como o Harlan sabe fazer, muitas histórias entrelaçadas, como ele é mestre, e eu amo isso. O Harlan sabe fazer muitas tramas paralelas e conectar tudo no final de forma magistral. Ele é mestre em fazer plot twists que você não espera, mestre em fazer cliffhangers, que são os capítulos que terminam numa coisa que você já quer ler o próximo para saber o que vai dar. Enfim, esse aqui é quase certeza que eu vou amar e eu torço para que eu não esteja errado. Um livro que eu não vejo ninguém falando, eu nunca nem vi opinião, eu nunca nem tinha visto essa capa, eu não sei como eu me deparei com ele. Acho que foi procurando pela Amazon, eu gostei da capa, porque parece um menino meio que afogado, meio que debaixo de um gelo, alguma coisa do tipo. Fui ler e a premissa é totalmente diferente, mas muito instigante, me pegou na hora. E eu tô falando de Um Tempo para Esquecer, da Sharon Guskin. E aqui a gente tem a premissa de uma criança que ela pede à mãe para voltar para casa dele, do nada, ela diz que quer voltar para casa dele. O problema é que ele já está na casa dele e ele, além disso, diz que quer a outra mãe dele. E a mãe não vai entender o que está acontecendo, mas tudo indica que ele tem lembranças de uma vida passada e que agora ele está a todo custo querendo aquela vida. Então, é uma premissa diferente, eu não vi nada disso em livro. Infelizmente não vi ninguém que leu para saber o que esperar aqui, mas o que eu acho bom também, porque eu vou conseguir ler, trazer um livro meio desconhecido para vocês. Então eu estou muito curioso, desde que eu vi esse livro eu fiquei bem curioso. Vou tentar ler
o quanto antes para poder passar minhas impressões para vocês e dizer realmente se vale a pena, se merece um maior hype, se merece ficar mais conhecido. Esse daqui vai ser o mais rápido de todos. Eu tô falando de Gideon Falls, o volume 6, que está intitulado aqui O Fim, ou seja, é o final. Eu ainda só tenho o primeiro e o segundo, peguei porque estava mais barato, estava 30 e pouco, geralmente costuma estar 60, 70. Não tenho muito o que falar, não li o primeiro ainda, não sei nem a premissa do primeiro, eu comprei totalmente pela capa, por ser um HQ, por ter uma vibe que me despertou interesse. Então, tava barato, comprei, não sei o que dizer mais, e é isso. O próximo e o penúltimo, tá acabando, é o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro é totalmente fora do meu nicho habitual de leitura, totalmente fora do que eu costumo me interessar, mas essa edição me pegou demais. Eu vi muitos comentários positivos sobre a história, apesar de tratar de um tema muito pesado. Eu decidi pegar mesmo assim porque vi comentários positivos de que é uma história forte, emocionante e bastante reflexiva. Essa edição lindíssima em capa dura com um corte colorido, né, uma pintura trilateral em verde, me deixou muito curioso mais ainda. E estava na minha wishlist há muito tempo, eu achava até que tinha saído de tiragem, que não tinha mais, porque se eu não me engano é uma edição limitada. Eu achava que já tinha esgotado, mas a minha surpresa foi muito boa quando eu vi no esquenta do Prime Day num preço muito bom, acho que foi 20, 20 e pouco. E aí eu tratei logo de pegar. Virou um filme pela Netflix que muita gente critica. Inclusive, eu não vi ninguém elogiando o filme, disse que é muito ruim, mas o livro é muito bom. O Geek Freak, o Victor Almeida, né, chorou, disse que esse livro é choradeira pura, é muito triste. Enfim, do jeito que eu gosto, quero ficar despedaçado, quero ficar chorando horrores, porque assim eu vou saber que a história é realmente impactante. Não sei do que trata, não vou saber dizer pra vocês, mas envolve, eu acho, duas pessoas, uma querendo salvar a outra, querendo dar um sentido à vida da outra, alguma coisa do tipo. Para encerrar de forma magistral, eu trago Stephen King com seu Trocas Macabras na edição da Biblioteca Stephen King, que curiosamente me desperta interesse. Todas as edições da Biblioteca Stephen King me despertam interesse. Talvez seja a capa dura, o capricho da capa, né, com relevo, alto relevo, baixo relevo, fosco e tudo mais, soft touch, né? Mas o fato é que eu sinto interesse em ler todas as obras que saem pela biblioteca. Acho que o único que falta pra mim é a Garota Incendiária, que eu acho que é esse nome. Eu não lembro agora se esse é o nome da adaptação ou se é o nome do livro, mas enfim, é o único que falta pra mim, eu creio. E aí esse daqui sempre tava muito caro mesmo, tipo 80 reais. E ele tava num preço razoável, 50 e pouco, 40, quase 50 se eu não me engano, e aí eu decidi pegar. Pelo que eu vi, trata de uma loja que tem artigos indispensáveis. O nome da loja é Artigos Indispensáveis, uma placa diz lá. E essa loja é na cidade de Castle Rock, que é uma das mais famosas do mundo do Kingverso, digamos assim. E aí cada pessoa que chega lá, o dono da loja tem um item que ele diz que é indispensável para a pessoa e que a pessoa realmente sempre quer e diz que precisava daquilo, com preços bem baratos. Só que ele começa a fazer isso para cada pessoa e a cidade começa a virar um caos, pelo que eu vi aqui. Tudo sair do controle e virar um clima muito caótico e muita loucura, muita confusão. Não consigo imaginar como isso daqui, o que acontece aqui, como isso aqui vai se dar, né? Como vai ser a condução dessa história, o que vai acontecer aqui. Mas eu fiquei bem curioso, é um calhamaço que me dá receio por conta da prolixidade do King, porque é um livro de 92, então já é um pouco antigo, na época que ele era bem prolixo e que eu tenho trauma. Mas muita gente gosta, foi um maior auê quando esse livro foi anunciado, porque todo mundo queria. E essa edição tá lindíssima, demais, né? Vai enfeitar pelo menos a estante, vai deixar a estante mais bonita junto com os outros da coleção. Então tomara que eu goste. Todo mundo fala que tem muita fofoca, muita coisa de vizinho fofoqueiro, que é bacana, que é interessante. E eu espero gostar bastante. E é isso, meu povo, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem aí mais uma vez ter deixado vocês 2 semanas sem vídeo. Mas agora voltamos. Espero que tenham deixado o like já aí se vocês gostaram do conteúdo. Deixem nos comentários quais desses vocês já leram, quais vocês acham que eu não vou gostar, que realmente eu comprei
por impulso e vou me arrepender, tipo Matadouro 5. Quais vocês não conheciam, quais vocês se interessaram. Deixem tudo aí, todos os detalhes do que vocês acharam do vídeo e dessas premissas aí nos comentários. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso e ativem o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E aquele velho pedido de que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, utilizem meu link que está na descrição do vídeo. Porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.